Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Grande abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Já estamos aqui com o seu Pedro Viçoso, técnico em segurança, e também o doutor Marcelo, doutor Marcelo, que é veterinário, né? Está aqui junto conosco, proprietário também da Pet Vida. Já estamos aqui acompanhando a gente. Muito bom dia, seu Pedro Viçoso. O nosso grande abraço, muito obrigado pela audiência. Mais uma vez, prevenção de acidente e proteção à saúde acima de tudo, porque a vida tem muito maior valor. Então, nosso muito obrigado aí aos médicos de Iturama, cidades vizinhas, Dr. Fernando Buchala, lá em Jales, Misael, cardiologista, os médicos daqui de Iturama que já foram entrevistados aqui, nosso muito obrigado, Dr. Herculano, Dr. Gustavo, oftalmologista, não é? Enfim, todos. E nosso muito obrigado aí. E lembrando que segurança acima de tudo, porque um acidente custa muito caro. E nesta manhã, com muito prazer, dando a honra da sua presença, eu quero cumprimentá-lo aqui, o doutor Marcelo. Cumprimento, doutor Marcelo, o senhor que representa aí todos os veterinários do Brasil. Seja bem-vindo, viu? Nosso muito obrigado pela presença. Muito bem-vinda às suas informações. Certo, Ariel? Certo, sim, o seu Pedro Viçoso. Doutor Marcelo, seja bem-vindo, bom dia. Doutor Marcelo tem um longo currículo aí, gostaria que o senhor se apresentasse, doutor. Obrigado, né, pelo convite, pela oportunidade. Bom dia a todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento. E eu sou médico veterinário especializado na área de pequenos animais, né, na área de clínica e cirurgia de pequenos animais. E eu também sou professor do Senar e inspetor da raça quarto de milha, do cavalo quarto de milha. Então é um prazer estar aqui e estou à disposição do que o pessoal tem. Os animais de estimação, hoje muito solicitados e adquiridos, muitos com pedigrees, mas o amor é acima de qualquer pedigree, né, doutor? Exatamente. Então, inicialmente, as crianças, os pais se desdobram frente à solicitação das crianças e os bichinhos sensibilizam, né, pela sua docilidade, como diz, impedindo aí para os pais adquirirem, né, aquelas crianças que já falam, né, outras que já gesticulam, né, e já demonstra grande amor aos animais. Queria inicialmente perguntar ao doutor Marcelo, quem vai adquirir um cãozinho na sua fase inicial, quais são as vacinas necessárias e qual que é a diferença entre vacinar um animal e vermifugá-lo, certo, doutor? Ah, tá. Com essa questão aí que você está dizendo, de o pai ceder a um pedido de uma criança para adquirir um cachorro, seja ele de qual raça for, né? Ou de raça com pedigree, ou vira-lata, assim como a gente fala, que é um cachorro sem raça definida. Em primeiro lugar, a pessoa, né, o adulto, deveria ter o seguinte esclarecimento, que a criança até uma certa idade, ela não tem muito discernimento do que é e do perigo que oferece esse animal. Porque até 6 anos de idade, a criança tem uma tendência de agredir, né, de puxar, a sair arrastando ou bater. E esse animal provavelmente vai revidar e vai morder. Então, o que era para ser um gosto da criança, passa a ser um terror dentro de casa, porque depois esse animal começa a ter medo dessa criança e enfrentá-la, e normalmente morde, machuca. Então, os pais têm reclamado muito isso. Comprei um filhote para o meu filho e eu pensei que era uma coisa, era outra. O cachorro, em vez de ser dócil, ele está mordendo minha criança. Então, é por causa disso. Porque a criança, às vezes, não tinha uma maturidade suficiente para ter aquele animal
e adquiriu fora da hora, não era a hora de ter o animal ainda. A criança precisa ter uma certa consciência, e se eu não me engano, pelos psicólogos, essa consciência ela aparece depois dos 6 anos, por aí. Antes disso, eu acho que é meio arriscado, né? E outra coisa é ver que raça, que cachorro é mais indicado para aquele tipo de criança. Se for uma criança hiperativa e você der para ele um pincher, aí os dois vão pôr fogo na sua casa, né? Então, para uma criança hiperativa, teria que ser um animal mais dócil, tipo um shih tzu, alguma coisa desse tipo. E aí, quanto às vacinações, adquirir o animal, né? Primeira coisa, até os 45 dias, normalmente só se faz o vermífugo. O vermífugo é feito com 30 dias. O vermífugo é a vermifugação. Por que isso? Porque ele pode estar vindo contaminado com vermes e que transmite certas doenças para o animal, tipo aquele bicho geográfico, mesmo verminose para o filho ou para alguém da família. Então, aos 35 ou 30 dias, se faz a vermifugação, que é o lombrigueiro que a gente dá. Depois disso, aí você, com 45 dias, é a vacinação, que é aquela famosa V10. E no mercado existem muitas vacinas, né, desse sentido aí. E hoje, o mais indicado são umas vacinas que são importadas. Elas têm um valor aquisitivo mais alto, mas são as que realmente funcionam. Não adianta você chegar na primeira loja e dar qualquer vacina, que depois seu animal não está vacinado e não vai resolver. Aí tem um esquema a ser feito, né, com 45 dias a primeira, depois de 20 dias, né, com 65 dias a segunda dose, mais 20 dias, que seria 85 dias, é a terceira dose. Então, só a partir desse momento, depois de 1 mês dessa última vacinação, então você viu, o cachorro vai estar assim, vacinado mesmo, protegido, com mais de 100 dias de vida. Durante esse período, se você sair com ele na rua, se der banho, que alguma coisa que debilite a imunidade dele, essa vacinação não vai fazer efeito. Depois tem uma outra vacina muito importante que a maioria das pessoas não fazem, que é a vacinação de giardia. Essa giardia que é transmitida para o ser humano. Então, depois da V10, né, depois com 100 dias, é feita a vacinação de giardia, são feitas 2 doses também. Então são todas, da primeira dessa V10 tem a leptospirose, que é transmitida para o ser humano, e a giardia também, que é transmitida para o ser humano. E depois tem a vacina de tosse, e por último, quando o animal tiver 5 meses, que é feita a vacinação antirrábica. Então, tá aí a maior importância, né, da vacinação ou vermifugação. Você vai proteger não só o animal, como também o seu proprietário, né, o dono dele, né? Exatamente, porque a pessoa pensa só... É só para o animal. né? Pensa só no animal, mas não é bem assim. Porque você vacinando o animal, na verdade, você está se protegendo, porque depois ele vai transmitir para as pessoas, né? Então seria muito importante pensar nisso. Você tem alguma pergunta? Tenho sim. A gente está falando sobre cachorro, né? A gente começou a falar sobre cachorro. Eu queria saber os sintomas da raiva. Como é que eu posso identificar no meu cão esses sintomas da raiva? É muito variável. Mas a primeira coisa que as pessoas alertam muito, que os cientistas que estudam especificamente essa doença, eles falam que o animal começa a não obedecer aos comandos do dono. E na verdade ele já fica triste, né? Normalmente recusa alimentação, e quando você se direciona a ele, ele não obedece comandos. Mas já está salivando, não consegue fechar a boca. Só que essa é uma doença que a gente fala muito nela, por quê?
Se transmitida para o animal ou para o ser humano, não tem cura, né? Vai levar ao óbito, mas é uma doença que já está bem controlada, porque o pessoal tem se preocupado muito. Então essa doença, por exemplo, as campanhas públicas vacinam, né? A vacina normalmente é gratuita, então ela tem se erradicado. Mas se você vê hoje, não só a raiva, a gente está falando só de cachorro, mas a raiva é uma realidade, por exemplo, em bovinos. Por causa do morcego, aquele morcego hematófago que ele fica dentro de buraco de caverna. Então ali na região de Campina Verde, onde tem aquela serra que tem caverna ainda, é uma realidade. Então se a gente está falando de cachorro, mas é muito comum um bovino aparecer com raiva e o dono não ficar sabendo, né? Porque o animal fica com a boca aberta e não consegue ingerir nada e fica babando. E a pessoa desinformada abre a boca para ver se não tem alguma coisa dentro da boca. Então você viu um animal salivando com a boca fechada, com a boca aberta, aliás, que não consegue fechar a boca, não consegue mastigar, não pode enfiar a mão na boca de maneira nenhuma, né? Chama um veterinário, vê o que é, porque pode ser sim a raiva. Para ser transmitida para um ser humano, no caso, deveria ter o contato com a saliva. Contato com a saliva, do contato direto com a saliva do animal. Ele é transmitido pela saliva. Existe uma prevenção? Tem vacinação. O pessoal de grandes animais aí, de bovinos, eles fazem a vacinação da raiva juntamente com a vacinação de aftosa, nessas áreas que tem mais risco de ter a raiva. Existem outras doenças que podem ser transmitidas através de animais domésticos, como gato, cachorro? Existem outros tipos de doença, além da raiva? Muitas. Leptospirose, que essa vacina V10 pega. A giardia, que a vacina de giardia, né, na verdade, protege. Micoses de pele. Muitas. E também tem a questão da alergia também, né? Alergia, tem pessoas que têm alergia animal. Só que isso daí não pode ser dado um diagnóstico assim precipitado, sabe? Muitas vezes uma pessoa tem um cachorro em casa ou tem um gato, aparece uma alergia nela, aí de repente a pessoa fala assim, não, mas é a alergia do seu gato. Hoje, né, a pessoa teria que ir num dermatologista, o dermatologista tem testes específicos para saber se realmente, porque hoje das alergias humanas, a grande maioria delas é de ácaro, é de tantas outras coisas, sabe, de tecido tipo lã, alguma coisa assim, e uma quantidade insignificante é para o pelo de gato e de cachorro. Né, o Shih Tzu é um cachorro assim que eu falo que ele é muito perseguido, porque ele tem pelo, e aí quando aparece uma alergia em um dos membros da família, a pessoa já joga a culpa nele. Mas na verdade teria que ser ter feito um diagnóstico mais preciso para saber, ó, a minha alergia é de tal coisa, né? Se confirmado, porque tem, inclusive tem um teste específico para saber se é pelo de cachorro ou de gato. Ariel, e tem ocorrido, doutor, acidentes até fatais com os proprietários dos cães, principalmente, às vezes, Rottweiler, o temido Pitbull, não é? E leva à morte dos seus proprietários. Então, queria que o senhor me dissesse, existe até quando o Pitbull pode ser treinado? Todo Pitbull, desde filhote até a fase adulta, ele pode se tornar um cão dócil? O que leva ele a morder seu proprietário até levar à morte, né? Aí, você veja bem, é um assunto meio controverso pelo seguinte, porque o Pitbull é de uma raça extremamente dócil, mais dócil do que o Rottweiler, mais dócil do que o pastor alemão. O Pitbull é um cachorro assim, tipo de companhia, um cachorro extremamente dócil. Já o Rottweiler é um cachorro de guarda, então ele é um tipo assim mais treinado para atacar. Acontece que esses animais extremamente dóceis, ele pode
ser criado de uma forma que se tornaram agressivos. Por exemplo, o pitbull, como ele tem uma mordida muito forte, eles treinam ele para briga. E esse animal não vai saber se ele vai encontrar um oponente da mesma espécie dele ou do ser humano, né? A hora que ele se sentir ameaçado, ele vai atacar para valer, né? A gente conhece vários casos. Por exemplo, um pitbull, ele se afeiçoa a uma criança da casa e ele é o tipo protetor daquela criança. Aí aparece um desinformado e vai agredir esse animal com um pedaço de pau, com uma coisa assim. Ele parte para cima, mas assim, e como ele tem uma mordida muito assim forte, ele vai causar um dano, e normalmente é no rosto, no pescoço. Então o que a pessoa tem que saber é o seguinte: se esse pitbull ele não aceita muito pessoas estranhas, ou se ele tem, normalmente ataca por causa de ciúmes, ele se afeiçoa muito a uma pessoa da casa, chega uma pessoa diferente, ele vai atacar, ou alguém que agrediu uma pessoa, ele está dentro de um quarto, dentro de algum cômodo, a pessoa quer que ele saia com, sabe? Ou senão, que a gente vê muito na mídia aí, o cachorro está de boa lá na casa dele, o ladrão entra lá, né, uma pessoa totalmente estranha, ele vai atacar. Mas na história assim de animais, de pessoas que aparecem atacadas por animais num pronto-socorro, você vê que 80% é por cachorro de raça pequena, é pincher. O cachorro que mais morde hoje é pincher. É, porque a pessoa pensa assim: ah, mas o pincher é muito pequeno, eu dou um chute nele, não sei o que. Mas se ele estiver num sofá, por exemplo, e ele alcançar o rosto da pessoa, a mordida dele também é violenta, né? Então, se você for ver, a maioria dos ataques é pincher, porque é um cachorro extremamente assim, ciumento, ágil, ignorante, vamos dizer, sabe? Ele é muito afeiçoado ao dono, qualquer coisa que contraria ele avança. Você pode ver, carteiro, entregador de gás, entregador de mercadoria nas casas, eles têm verdadeiro pavor a pincher, né? Então, o pincher é o que mais ataca e tem instinto de atacar. Mas só que a mordida dele, logicamente, é menos ofensiva do que um pitbull. Mas aí, dependendo do local que pega, se ele pegar no rosto, né, vai fazer um estrago. Então a gente assim fala que não é só o pitbull. O pitbull é o mais famoso por causa da mordida dele, que quando ele pega, ele faz um estrago muito grande, então leva até a morte. Mas tem cachorro extremamente, assim, o Rottweiler, que é um cachorro de guarda, um cachorro extremamente de guarda mesmo, sabe? Ele ataca, pula no pescoço ou nos membros superiores da pessoa, ele pula para pegar. Então, né, faz assim, ele ataca muito também. Em geral, então, deve-se manter os cachorros assim mais agressivos, de guarda de casa, lógico, né? Mais presos, né? Principalmente durante a chegada de visitas, né? Tem que ser presa a corrente, né? Até enquanto a visita ali permaneça, não é? Exatamente. Mas aí você veja bem, quanto mais você prende, mais agressivo ele vai ficar. Eu acho que a pessoa que tem um animal desse, que ele é um potencial atacador, ela tem que saber dos limites dele, né? Se for criado com docilidade, se treinar ele para receber pessoas, porque tem cachorro desse que ele convive junto com a família, quando chega uma pessoa da família, uma visita, ele vai junto receber e de boa, sabe? É um bom anfitrião. É um bom anfitrião. Agora, se é um cachorro que é mantido isolado no quintal, mas que ele tem acesso à sala, por exemplo, se ele vê uma voz diferente, ele vai vir. Então tem que, né, você tem que saber o limite de quem é dócil e é receptivo e quem é dócil e que vai atacar. Porque a gente é imprevisível, você não sabe o que vai acontecer, né? Correto. Alguma pergunta? O seu Pedro Viçoso, tem cachorro que também, vou falar em cachorro porque eu gosto muito de cachorro, e tem cachorro que tem a tendência a adoecer mais do que outros, não é isso?
Mas é por causa do que? Devido ao clima da cidade? Eu não consigo citar agora um exemplo de um cachorro que fica doente. Mas eu posso citar aqui o pastor alemão. Ele tem um indício de ficar mais doente, ou é mais a proteção dele é mais forte aqui na cidade de Iturama, o clima aqui tropical do Brasil, por exemplo? Vamos começar assim. Tem animais, tem cachorro, que eles não se adaptam à região aqui de Iturama. Então, por exemplo, o pastor alemão é um. É um cachorro que originalmente ele é da Alemanha, de um clima frio. Aí trouxeram ele para São Paulo, tal, né? Paraná. E é um cachorro de clima frio. Aí você traz ele para Iturama e ele já sente muito aqui. E depois a pessoa às vezes não dá uma alimentação adequada. Então junta as duas coisas. O clima que não é favorável, uma alimentação não adequada, porque ele é um cachorro extremamente exigente. Aí ele vai, normalmente é um animal de vida curta aqui, né? Eu falo muito, para a pessoa ter um pastor alemão aqui é um pouco complicado. Ele tem que ter bem noção do que ele está fazendo, porque é um animal exigente em alimentação, ele não tolera clima quente, né? Então é um problema. Aí a pessoa às vezes adquire um cachorro desse. O husky siberiano é outro, né? Adquire um cachorro desse, dá uma ração boa, né? Vou citar um nome aqui, dá uma ração da Royal específica para pastor ou alguma coisa assim. Mantém o cachorro num ar condicionado, ele vai ter um mega de um cachorro lindo, mas às vezes a pessoa não está disposta a fazer isso, né? O husky siberiano, os huskies siberianos que tiveram aqui em Iturama, que hoje quase nem tem mais, todos tinham uma alimentação adequada e ficavam em ar condicionado. Pensa bem, né? Então já outros cachorros, tipo o pitbull, não tem muito disso, né? O Rottweiler tolera mais ou menos, mas também é um pouco sensível. Esse CRD vira-lata aí pode ser clima frio, pode ser clima chuvoso, de calor, tolera muito bem. O Shih Tzu, embora tenha pelagem comprida, também tolera bem, né? Então, mas tem muito isso, sabe, da pessoa trazer um cachorro que não é adequado para nossa região e depois vira um terror na vida da pessoa, porque o cachorro fica mais doente do que sadio. O mais importante é, quando você obter um cachorro, levar no veterinário e saber realmente como vai tratá-lo, né? Com o clima ou com a alimentação. Eu acho que antes de adquirir. Antes, né? Antes de adquirir. Vai numa pessoa especializada no caso e vê o que raça é boa aqui para Iturama, que vai se dar bem nesse clima aqui, né? Aí a gente está falando só de cachorro, mas vamos falar do gado holandês. O gado holandês não tolera uma temperatura acima de 28 graus. Aqui em Iturama a maioria dos dias é 35. Então o animal vive em sofrimento, né? Aí a pessoa fala, mas o gado holandês aqui não é sadio, só fica com carrapato, é um gado cabeludo, não sei o quê. É porque ele está em sofrimento, não é a região para ele, entendeu? Então, nós falamos em vacina, né? Até perguntei para o doutor nos bastidores, quem pega um cachorro vira-lata, vamos dizer assim, de rua, e como ficaria as vacinas? Tem gente que acha que teria jeito de dar um coquetel ali, ou dar uma única vacina, só pensa em vacina anti-raiva, não é? Mas aí o senhor me diz, tem que começar do início, tem que aplicar todas as vacinas. Porque a gente tem que partir da seguinte lógica: se o animal está na rua é porque alguém abandonou. Se alguém abandonou, ele abandonou uma coisa que estava com carteirinha de vacina em dia, que ele tinha tomado todas as medidas? Não. Normalmente não. A gente pega 90% desses animais de rua, você vai fazer um exame de sangue, ele está doente já de começo, né? Então eu acho assim, que a pessoa pega um animal de rua, é uma atitude bacana, muito bacana, um gesto de caridade, eu acho bacana demais. Mas a pessoa tem que entender que ele pode estar levando um problemão para casa. Então tem que pegar esse animal e levar num veterinário,
faz um exame de sangue, vê como é que está, né? E começa a vermifugação, as vacinações, tem que começar tudo de zero. Você não sabe histórico, né? Nem vacina de raiva às vezes esse animal tem. Aí você está trazendo um problema para você e para os seus animais. E eu tenho visto muitos animais aqui na cidade com sinomose. E a pessoa vê o animal doente, fica com dó e leva para casa e tem outro animal em casa. E aí passa para o outro. Aí passa para o outro, que depois aquele, né? Aí, se ele tem 5 cachorros em casa, sinomose, se não, nos seus cachorros de casa não tiver vacinado, vai pegar em todos. E aí olha o problemão que você arrumou. Verdade. Doutor, e tem quanto à alimentação? Os proprietários de cães misturam alimento doméstico, sobras de alimento, com ração. Ele compra ração, seja lá na Pet Vida, não é? Mas também aquelas sobras de alimento caseiros aí, sobra de carne, seja alimento, ainda faz questão de colocar um molho junto e dá para o animal. Misturar comida caseira com rações é normal? Pode? Olha, na verdade não pode, porque a ração ela já é feita balanceada. Você vê, hoje tem ração assim para cachorro pequeno, filhote, né? De porte pequeno, filhote de porte adulto. Depois na área de adulto, né? Ração para Shih Tzu, ração para York, ração para Pinscher, ração para pastor, ração para Rottweiler. Então quem estiver dando uma ração desse nível aí jamais deveria, não precisa. E outra coisa, quando a pessoa dá um alimento desse, o animal deixa de comer aquilo que é mais saudável para ele. E onde reúne todas as proteínas. Eu cito muito o Pinscher. O Pinscher ele come muito pouco, né? Porque o estômago dele é muito pequenininho. Então, às vezes, num dia ele vai comer 10 grãozinhos de ração, 20 no máximo. A pessoa pega e dá um pão de queijo cedo pro Pinscher. Ele fica com o estômago tão cheio que naquele dia ele não come mais, né? Então, ele não vai comer a ração que precisava comer e só o pão de queijo só tem carboidrato, gordura, uma coisa extremamente maléfica para ele. Agressiva. Vai dar problema de pelo. Com 8 anos ele não tem mais dente. E aí a pessoa fala, mas meu Pinscher durou tão pouco. É porque a alimentação foi totalmente errada. As pessoas não resistem, né? Fica aqueles 2 olhinhos fitados, né? Vendo as pessoas fica com dó e dá o que... E acaba entregando um pedacinho. Quando vê, principalmente se for de pedacinho em pedacinho. Né? É verdade. Com dó do animal. E salsicha, então? Ele vai dando de pedacinho em pedacinho, o cachorro come 1 quilo de salsicha. É verdade. Depois intoxica e falou, mas... É verdade. Doutor Marcelo, eu queria muito agradecer a sua presença e antes de encerrar, fala um pouquinho sobre a Pet Vida pra gente, os atendimentos, os horários de atendimento, telefone, endereço. O doutor faz até cirurgia lá, né, doutor? Os trabalhos. Tudo tipo de cirurgia, pode falar. Então, lá na Pet Vida é uma clínica veterinária e pet shop, né? A gente só não dá banho em animais, porque, na verdade... A legislação ela não deixa você ter uma clínica veterinária juntamente com um banho e tosa. Porque banho e tosa é um ambiente limpo de animais saudáveis que vão lá para tomar banho, para higienizar. Higiene e beleza. Né? E a clínica veterinária já é um lugar onde vão animais doentes. Então a gente, como ética, eu acho que não poderia misturar, né? Então a gente, nessa linha de raciocínio, mantém só a clínica veterinária. E na clínica veterinária, né, a gente tem laboratório próprio, que faz exame de sangue lá hoje. Tem cirurgia de diversos, de todos os ramos da clínica que surgirem a gente faz. Inclusive castrações, né? Castração, tudo que for na área de cirurgia, normalmente hoje a gente está preparado para fazer. E na área pet, do pet shop, as rações, né? A gente preconiza, indica, o que a gente mais indica são rações de marcas renomadas. Hoje, por exemplo, uma ração da Royal Canin, que é uma ração reconhecida no mundo todo. Depois tem a Premier, a Gran Plus.
Então a gente tem uma linha assim, trabalhamos com uma linha só de primeira. Temos hoje, que vocês sabem que o problema seríssimo desse clima tropical, de clima quente aqui de Turama, é carrapato. Então hoje, para controle de carrapato, que o pessoal usava muito injeções que não estão indicadas, que intoxicam o animal, hoje tem uma linha de medicação oral, sabe, que funciona durante 75 dias. Então tem uma linha muito vasta de produtos, coisa de primeiríssima linha. Eu acho que é coisa de primeiro mundo, sabe? Para nível de Turama, aí as pessoas vão às vezes pensar que só vou encontrar tal medicação lá em São José do Rio Preto, em algum centro grande. Não, hoje aqui a gente tem toda a linha de produtos assim de primeiríssima linha, rações, produto para tudo que a pessoa precisar, roupinha, porque agora vai entrar a época do frio, casinha, né? Todos os acessórios. Completo, tudo completo. Tem estrutura para internações? Para internações é assim, durante o dia. Durante o dia. Porque hoje, para você internar um animal, você tem que manter um veterinário plantonista juntamente com uma enfermeira. Então eu acho que aqui em Turama ainda não comporta esse tipo de coisa, porque é poucos animais que são internados assim. E a gente tem que preconizar a ética. O animal fica sozinho numa clínica veterinária à noite durante um soro, na primeira hora ele já comeu o equipo do soro, vai ficar sem soro a noite toda. Verdade. Então a legislação não permite isso, tem que ficar um veterinário de plantão durante a noite toda, acordado, e uma enfermeira. Não é dormindo, não. Os horários de atendimento? Os horários de atendimento é das 8, né, até as 6 horas da tarde do pet shop. E da clínica veterinária das 8 ao meio-dia e das 3 às 18. Correto. O pet shop não fecha para almoço. Não, o pet shop não fecha. Totalmente. Exatamente. E o endereço? Avenida Alexandrita, 1694. O telefone? 1212. 3411-1212. Correto. Alguma pergunta, Leão? Aqui a foto da Pet Vida, para a gente mostrar aqui, para quem quer conhecer, quem já não conhece, né? Quem não conhece, conhecer a Pet Vida, a gente vai mostrar aqui a foto da Pet Vida, para você que está acompanhando a gente no Facebook. Está acompanhando a gente no Facebook, a Pet Vida, Clínica Veterinária, Pet Shop, 1212-3411-1212. Você pode ligar, pedir mais informações sobre o seu pet, sobre o seu cachorrinho, sobre o seu gatinho, sobre o seu animal aí que está acompanhando a gente. Está aí, Pet Vida com o Dr. Marcelo. É só ligar, né, doutor Marcelo? Só ligar, exatamente. Atende a domicílio, doutor? Tem transporte do animal? Tem transporte do animal até na clínica, mas a gente infelizmente não consegue atender todos. Assim, a domicílio. A demanda é muito grande. O veterinário ir na casa da pessoa é meio complicado. Esse atendimento aí, sabe, não é preconizado pelo nosso conselho, porque se chega em casa o animal está extremamente irritado, o dono muitas vezes não segura. Então é um atendimento assim de segunda classe, sabe? Fica muito mal atendido. Normalmente a gente tem que coletar um sangue do animal, não deixa. Então fica um atendimento muito meia boca, que nem a gente fala. Nós não preconizamos esse tipo de coisa, não. Então você que tem um animal de estimação, leva até a Pet Vida. Principalmente leva no até início, a Pet Vida, Vida, ou se for um início animal grande, o animal grande, às vezes a gente tem a carretinha para pegar, não tem problema não. Então tá bom, muito obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, muito obrigado, eu seja pela bem-vindo aqui à oportunidade, Rádio viu? WWA. Obrigado eu novamente. Doutor... Muito obrigado, Pedro Viçoso. Eu ia falar doutor Pedro Viçoso. Muito Pedro obrigado. Viçoso, muito obrigado mais uma vez, trazendo aqui informações pra gente úteis. Abraço a todos os internautas, né? Depois eu tenho uma pauta para o senhor para a gente comentar aqui em Muito bom. E quem sabe na próxima terça-feira a gente E vamos traz seguir aqui, em tá? frente com a segurança, prevenção de acidente, sobre todos os aspectos, né? Seja na escola, lazer, ecologia, saúde, lar, trabalho, trânsito, criança e a vida, porque a vida tem muito maior valor. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, doutor, e tenha um bom dia, seja sempre bem-vindo. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA.